Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você nos acompanhar semanalmente com as nossas publicações. Pois bem, nós temos visto nesses últimos dias muitas pessoas e suas famílias em crises, enlutadas, e sendo acometida de diversos males de todos os tipos, quer na sua saúde física, psíquica e até mesmo espiritual. Diante disso, alguém poderia se perguntar: por que existe o sofrimento no mundo? Por que Deus não intervém de forma milagrosa na vida das pessoas, impedindo o sofrimento e a dor? Ou onde está Deus? Veja, se Deus intervisse constantemente na realidade humana, ele estaria ferindo uma ordem natural que ele mesmo criou. E como já disse Santo Agostinho, Deus só permite o mal, o sofrimento no mundo para tirar dele um bem maior. Outro aspecto é ver muitas pessoas não sabendo lidar com o sofrimento, por não entendê-lo. Um erro muito comum aos que refletem sobre o sofrimento é esquecer que o sofrimento é humano, próprio do homem. Tanto é verdade que uma pedra, uma árvore ou um objeto inanimado não sofre. Quem sofre é o homem. Daqui podemos concluir uma verdade: o sofrimento é inerente à dignidade da natureza humana. Muitos cristãos, por sua vez, ao desconhecer as Escrituras, perguntam: por que os justos sofrem? O sofrimento acontece para todos, sejam jovens ou velhos, bons e maus, justos ou injustos. Algumas pessoas parecem ter mais do que a sua cota de sofrimento, enquanto outras aparentemente escapam ilesas, com poucas adversidades. A maioria de nós provavelmente está em algum lugar entre esses dois extremos. Se o sofrimento, em pequena ou em grande medida, é algo inevitável, surge uma pergunta: como lidar com o sofrimento? O que podemos aprender com ele? Eu quero tentar, de alguma forma, responder essas indagações através do exemplo deixado por Jesus. E, para tanto, eu quero convidar você a ler comigo a Bíblia em Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 36. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Antes de qualquer coisa, precisamos considerar a realidade do sofrimento. Desde a queda de Adão, a história humana tem sido marcada por dores e sofrimentos. As Escrituras nos mostram como a humanidade foi impactada com as consequências da desobediência. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 17. Desde então, o ser humano está sujeito a uma vida onde as dores e os sofrimentos fazem parte da sua jornada. O cristão, por sua vez, não está livre disso. Jesus disse de forma categórica aos seus discípulos que neste mundo eles teriam aflições. Você pode conferir isso em João capítulo 16, versículo 33. No entanto, em relação ao sofrimento, muitas pessoas podem ter uma atitude positiva. Você pode conferir isso em Tiago 1, verso 12. E outras negativa,
quanto ao sofrimento. Você vê isso em Salmo 73, tais como culpar o outro ou culpar a Deus. Devemos nos lembrar o que diz o livro de Eclesiastes. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9, verso 2. Desta forma, assim como Deus manda a chuva, o sol e outras bênçãos, tanto para justos como sobre os injustos, você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, verso 45, a Bíblia também ensina que todos, justos ou injustos, têm que sofrer as consequências do pecado de Adão. Todos estão sujeitos à dor, tristeza, infelicidade e à morte, que são resultados, veja bem, não da crueldade ou da indiferença por parte de um Deus, não, amados, mas da introdução do pecado no mundo. Outro problema grave é que muitos cristãos entendem ou interpretam equivocadamente as palavras que Deus inspirou o profeta Isaías, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Observe que esse texto não é uma promessa de cura para todas as enfermidades dos fiéis, como alguns dizem. Sofrimentos vicários são o tema deste versículo, um dos grandes temas messiânicos. É muito mais do que isso, é uma promessa da cura do nosso principal problema. É cura espiritual, ou a cura do pecado, ou seja, por seus sofrimentos somos salvos de nossos pecados. Pois bem, o texto bíblico que lemos nos apresenta Jesus e os seus discípulos no jardim de Getsêmani, na última noite. Era um jardim próximo a Jerusalém, ao pé do Monte das Oliveiras, que significa lagar ou prensa de azeite. Ele estava ali momentos antes da sua prisão, do seu julgamento e crucificação. Por isso eu quero, a partir desse episódio, refletir como Jesus agiu durante a aproximação e a chegada do seu sofrimento. Vamos lá? A primeira lição é que ninguém está livre de sofrimentos. Isso significa que não é somente você que sofre. Observe que Jesus sabia e tinha consciência que sua paixão seria marcada por muita dor e sofrimento. Humilhação, traição, negação, abandono, tristeza, aflição, angústia. Na noite anterior, diz o texto que ele começou a ficar aflito, angustiado, e disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Penso que foi nesse momento, durante a sua encarnação, onde a sua natureza humana, ou a natureza humana de Jesus, estava à flor da pele. De fato, Jesus conhece exatamente os dilemas humanos, conforme Hebreus capítulo 4, verso 15. Pois, à exceção do pecado, ele foi um homem como os demais. Sendo assim, ele pode se compadecer de nós em nossos sofrimentos e nos ensinar, com seu exemplo, como lidar com eles. Observe que os sentimentos experimentados e expressados por Jesus não indicavam que ele iria abandonar sua missão. Não. Isso nos mostra, na verdade, que não é ruim expressar nossos verdadeiros sentimentos a Deus. Abrir o coração. Veja, Deus te conhece, sabe quem você é.
Jesus não teve medo e expôs seu temor frente às aflições vindouras, mas também reafirmou a sua decisão de fazer a vontade do Pai. O cálice a que se referia significava a agonia terrível que teria que enfrentar. Não somente o horror da crucificação, o desprezo, as afrontas, mas veja, o pior ainda era a separação total de Deus que ele iria experimentar a fim de morrer pelos pecados do mundo. Em sua profunda agonia, Jesus suou gotas de sangue. Você pode conferir isso em Lucas 22, versículo 44. Mas não cedeu e nem tampouco renunciou ou retrocedeu à sua missão. Ao contrário, seguiu adiante para cumprir a missão para a qual ele tinha vindo ao mundo. A segunda lição que aprendemos com esse episódio, ele nos mostra que Jesus não passou pelo sofrimento do Getsêmani sozinho. Ele levou consigo os seus discípulos. Isso mesmo. Ao se retirar então para orar, ele levou consigo Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais achegados. Ele começa então a ficar aflito e angustiado. E ele não guarda para si esse sentimento, mas compartilha com seus amigos mais íntimos e pede-lhe companhia e ajuda. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se cercou de pessoas para o apoiarem em seu momento de maior sofrimento. Eu pergunto, como você tem enfrentado os seus sofrimentos? Sozinho ou cercado de pessoas? Veja, há uma lição nessa atitude. Aprendemos que não é bom enfrentarmos as tribulações sozinhos ou isolados, mas sim acompanhado de pessoas das quais podemos pedir ajuda, das quais podemos compartilhar, contar as nossas dores e pedir auxílio. Se o Deus encarnado precisou de pessoas ao seu lado em um dado momento, por que nós não precisaríamos? Pense nisso. Vale aqui, porém, uma ressalva. Não devemos colocar toda a nossa esperança, expectativa, confiança completamente e somente em pessoas. Pois, assim como os discípulos de Jesus, eles também podem falhar na sua ajuda. Por isso, precisamos colocar também a nossa confiança em Deus. Aprendemos ainda uma última lição. Foi que Jesus não recorreu apenas a pessoas em seu momento de sofrimento. Ele também recorreu ao auxílio divino. Ao se afastar um pouco dos seus discípulos mais íntimos, prostrou-se e orou ao Pai. Você vê isso no verso 35 e 36. O auxílio de pessoas não anula o auxílio de Deus. E a ajuda de Deus não anula o auxílio de pessoas. Ambos são necessários. Conforme diz certo pastor, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Além disso, podemos aprender também como orar a Deus em momentos de dor e sofrimento. Vamos analisar alguns aspectos da oração feita por Jesus ao Pai no Getsêmani, no versículo 36. Ela possui pelo menos 3 partes, ok? Primeira, Abba, Pai, tudo te é possível. O que nós vemos aqui é que, primeiramente, Jesus mostrou uma profunda intimidade com Deus, pois o chamou de papai. Ele ainda declara a sua fé no poder de Deus. Ele sabia que o Deus que esteve com ele durante todo o seu ministério, de todo aquele período de vida, não iria abandonar nesse momento tão importante. Ele mesmo, anteriormente, já havia declarado que todas as coisas são possíveis para Deus. Você pode conferir isso em Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus creu que para o seu Pai não havia pedido impossível de ser respondido. Veja, seja qual fosse o pedido. E até mesmo que a sua oração podia ser atendida.
ele se aproximou de Deus com uma atitude correta, conforme Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em segundo, ele diz: afasta de mim esse cálice. Em meio à aflição, angústia e tristeza, e motivado pela fé, Jesus colocou sinceramente o seu pedido diante do Pai. Jesus sabia que a razão principal da sua encarnação era a morte na cruz para a salvação dos pecadores. Entretanto, na proximidade daquele evento, ele pediu ao Pai que não fosse daquela maneira. Veja, por mais absurdo que fosse o pedido, ele não hesitou em fazê-lo. Veja, isso é importante, porque às vezes nós ficamos em questionamento: será que devemos fazer esse pedido? Por isso, abra o seu coração de forma sincera para Deus, exponha os seus sentimentos, fale dos desejos do seu coração a Deus, porque Deus está pronto para te ouvir. Em terceiro lugar, contudo, ele diz: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ao apresentar ao Pai o seu pedido, Jesus entregou-lhe a sua causa e confiou na boa, agradável e perfeita vontade de seu Pai. Ele expressou o seu desejo, mas, veja, se submeteu à sua vontade aos planos divinos. Veja, ele não trocaria por nada os desejos de seu Pai. Nós aprendemos aqui que nós podemos falar com Deus, expressar os nossos sentimentos, colocar os nossos pedidos, mas precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Como resultado de sua oração, a Bíblia diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Você pode conferir isso em Lucas 22, versículo 43. A necessidade desse conforto, de certa forma, testemunha a intensidade da angústia mental, do conflito pelo qual a sua alma estava passando. Este era o ponto culminante, por assim dizer, e crucial na vida e ministério de Jesus. A resposta à sua oração não foi a remoção do cálice, mas a força para suportá-lo. Aprendemos que o sofrimento faz parte do mistério da vida e a fé pode ajudar ao ser humano a enfrentar e suportar a dor e o sofrimento. Sem dúvida, há uma finalidade no sofrimento, embora nem seja sempre compreensível. Exemplo disso é o caso de Jó. Ele não entendia por que estava sofrendo. Por isso, é necessário buscar em oração a resposta de Deus e encontrar o sentido no próprio sofrimento, pois, sem dúvida, por incrível que pareça, há um lado positivo no sofrimento, na dor, nas angústias que nós passamos. Qual tem sido a sua atitude em momento de dor e sofrimento? Você tem orado a Deus ou não? Tem reclamado? Tem, tentado culpar alguém? Se você tem orado, como têm sido as suas orações? Jesus, o Deus encarnado, também passou por inúmeros sofrimentos durante o seu ministério. Veja, ele sabe o que é ser humano. Com Jesus, aprendemos que é bom contar com pessoas ao nosso lado, as quais podemos compartilhar a nossa dor. Mas, principalmente, devemos contar com Deus, abrindo nosso coração, expondo nossos sinceros sentimentos, colocando o nosso pedido diante dele e nos sujeitando à sua vontade, pois, veja, tudo lhe é possível. Você pode conferir isso em 1 João, capítulo 5, verso 14. Por fim, devemos nos lembrar que a nossa meta não é uma vida plena e despreocupada aqui nessa terra. Antes, nós estamos labutando
nos esforçando, em algumas vezes sofrendo, para que possamos atingir o lar celestial que Jesus foi preparar para nós. Como cristão e fiéis ao Senhor, que as tentações, adversidades, perseguições, tristezas e dores nesta vida nos deem um profundo sentimento ou um profundo desejo de apreciar a profunda esperança nos dada, que fica diante de nós, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 35 ao 38. Nós aguardamos uma pátria celestial. Como bem explicou Paulo, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois é, Deus em Cristo Jesus nos preparou um lugar. E o nosso desejo, o nosso anseio deve ser um dia nós iremos estar lá. Eu desafio você sinceramente, que ainda não tomou uma decisão, a se tornar um cristão, para que possa ter esta mesma alegria e paz na sua consciência. Creia na vitória de Jesus na cruz, que nos trouxe esperança, pois assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para aqueles que assistem o canal e não frequentam nenhuma igreja evangélica. Procure uma igreja batista próximo da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixa um like. Faça um comentário, emita a sua opinião sobre esta reflexão. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Também compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais, com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desta reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.